Super obrigado primeiro pelo convite, né? Isso é muito legal estar aqui com vocês. Ano que vem vai ser um ano importante no mundo quântico. Então, eu acho que é bem bacana ter vocês aqui e participar. Eu vou me apresentar daqui a pouco, mas eu sou um típico cara da indústria. Eu estou há 45 anos na indústria. Faz bastante tempo que eu estou na trilha da indústria. Então, quando eu vejo inteligência artificial, quando eu vejo tecnologias quânticas, eu sempre penso, como é que a gente vai colocar isso na indústria? Eu sei que dá para aplicar em um monte de lugar, mas o meu foco é a indústria. Essa indústria que nos últimos 40 anos no Brasil, ela só caiu no PIB. Essa indústria que hoje só tem chinês produzindo, indiano, e a gente compra até a arruela da China. Então, esse é a minha luta, transformar a indústria em algo mais científico, porque pode ser mais científico, e a indústria não é uma coisa brutal, como alguns podem imaginar. A gente sabe que a indústria tem que ser mais científica, é nisso que eu trabalho, e eu escolhi falar de criptografia quântica. Quando eu falar de criptografia quântica, eu vou falar também de um monte de tecnologias quânticas e vamos ver se a gente consegue ser assim bastante inspirador até o final desses 30 minutos. Então, Wilson, super obrigado por ter me convidado. É um imenso prazer aí estar com todos vocês. É, esse cara aqui sou eu. Um grande prazer seria se vocês, né, colocassem o celular aí no QR Code e fizesse parte do meu networking. Eu acho que é o grande legado de tudo isso, a gente voltar a conversar em outros momentos. Como já foi dito, físico pela PUC, 45 anos, sempre dentro da indústria. Estou no Comitê de Tecnologias Quânticas, abracei esse negócio. O MBA, eu trabalhei, fiz MBA em administração, depois fiz em marketing. Como eu estava sempre dentro da indústria, um executivo dentro da indústria, então sempre muito focado nos processos industriais. Ao mesmo tempo, eu resolvi começar a dar aula, né? Porque eu achei que o mundo dentro da indústria é muito repetitivo, então eu falei assim, eu vou dar aula, e eu descobri que o mundo de dar aula, o mundo acadêmico também é repetitivo, e aí eu descobri que o melhor mesmo é manter um pé em cada canoa. Eu gosto muito da indústria, continuo dando aula, faz 25 anos que eu dou aula, majoritariamente no Instituto Mauá de Tecnologia para engenheiros. Então, no curso de graduação e também no MBA, no curso de pós-graduação deles. Estou sempre falando por aí, fazendo um monte de palestras. Tenho sempre a preocupação entre o ser humano e as tecnologias. Como é que a gente junta uma coisa com a outra? O principal elemento, sempre, pessoal, vai ser o ser humano. A gente pode discutir qualquer tecnologia, mas a gente sempre vai ter um usuário. Nós somos a medida de tudo. Então, como que a gente vai integrar todas essas tecnologias, inteligência artificial, as tecnologias quânticas ao ser humano? Essa sempre vai ser a minha grande preocupação, e todo mundo merece saber um pouco de tecnologia quântica, independente de qual nível que ele esteja e qual curso que ele esteja fazendo. Eu acho que é um próprio direito ao conhecimento. Criptografia quântica é um negócio interessante porque ela não depende necessariamente, a criptografia não depende necessariamente da computação quântica. Ela nasce como uma defesa do mundo da computação quântica, porque desde que o cara descobriu que tem um algoritmo que você consegue resolver problemas muito rapidamente, dentro desses problemas consegue fazer fatoração, e grande parte das senhas são baseadas em fatoração, as nossas senhas estão descobertas. Então, pronto, a computação quântica avance, nós vamos estar vulneráveis a alguém entrar na nossa conta, descobrir rapidamente a nossa senha e entrar na nossa conta. Se entrar na conta do Mauro ou do Wilson, não vai dar nada, porque o cara não vai pegar muita coisa. Aliás, não vai pegar nada. Então, mas, né, para algumas empresas isso vai ser um imenso problema. Então, a gente precisava pensar numa maneira de se prevenir isso daí. E surge, né, por veneno, né? O que a gente tem? Qual que é o antídoto do veneno? É o próprio veneno. E na física quântica não é diferente. Para a computação quântica abrindo nossas senhas, a gente pode ter, então, o quê? A criptografia quântica. A criptografia quântica, ela se apoia em princípios e mecanismos quânticos. Então, a gente sempre tem que ter fluidez, conhecimento desses princípios e desses mecanismos.
Eu sou um pouco contra aquela cara que vai pegar a física quântica e pensar que isso é um Lego, de uma pecinha encaixando na outra. Tem que conhecer os princípios, porque a física quântica é muito bizarra, ela tem efeitos muito estranhos, e se a gente não dominar esses efeitos muito estranhos, até filosóficos em certos aspectos, a gente não vai conseguir ampliar, a gente não vai conseguir crescer. A gente vai poder até entender, até pegar os Legos e montar coisas, mas a gente não vai conseguir crescer realmente, inovar, se a gente não tiver esses princípios muito bem consolidados, e esses princípios são muito estranhos. Esse é o ponto. As partículas têm a característica da incerteza, e a mais estranha das incertezas é que ela pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, quer dizer, ela pode interferir com ela mesma. Eu acho isso fantástico. Acho fantástico um ponto material estar em dois lugares ao mesmo tempo. Essa questão é fundamental para a criptografia quântica. Então, isso a gente vai ver agora, gera um monte de fenômenos que são extremamente interessantes, tanto para o computador quântico quanto para a criptografia quântica. Então, a gente pode aproveitar a luz, e quando a gente fala de criptografia quântica, vocês podem já anotar aí, criptografia quântica é fotônica. Olha que legal, fotônica. Quer dizer, até outro dia a gente só tinha eletrônica, hoje a gente tem spintrônica com spin, a gente tem fotônica com fótons. Quer dizer, o cara que tem hoje 20 e poucos anos, ele tem que enfiar a cabeça nessas tecnologias. Imagine você pegar um computador todo, tirar o elétron e colocar um fóton. E a criptografia quântica é feita por fótons. Você consegue colocar o fótons em situações de polarização muito interessantes, que é isso que vai acabar criando a criptografia quântica. Lembre-se, é fótons, fótons únicos, e a gente polariza o bicho e coloca ele em posições, às vezes, até em superposição de estados quânticos. E aí a gente vai falar de posicionamento de polarização. Então, 90 graus, 45 graus, a gente vai ver isso já já. Mas lembre-se, sempre com fótons. E o bom da criptografia quântica é que se você tiver um abelhudo, se tiver um hacker olhando para a sua informação, isso significa o quê? Que você está medindo, você está observando. E o que acontece com a física quântica quando a gente observa o elétron? Ele deixa de estar naquela posição. O princípio da incerteza de Heisenberg. Por isso que é importante ter solidamente construído alguns princípios. Então, se você entende o princípio da incerteza de Heisenberg, ou pelo menos se você sabe o que é, entender ninguém entende, mas se você saber o que é o princípio da incerteza de Heisenberg, fica muito claro que se você tiver alguém no meio do caminho entre o A e o B, e essa pessoa fizer um hacking, e ela conseguir essa informação, ela vai para outro lugar, ela vai para outro, ela vai ser, você vai perder essa informação, porque você está interferindo. A gente sabe que a gente destrói a mágica quando a gente põe o dedo nela, põe o dedo na partícula, observa a partícula, mede a partícula, tem um sensor, aí a gente acaba com tudo, a gente acaba com a superposição de estados quânticos, a gente acaba com tudo. Então ela não pode ser observada. Essa é a garantia que vai dar sempre certo. Essa garantia que a criptografia quântica sempre vai dar certo, porque ela é a própria alma da física quântica. E isso é um ponto básico, então não tem como. Será que eu consigo copiar uma partícula? Então eu vou clonar uma partícula, olha que ideia legal, vou clonar uma partícula, mas para eu clonar uma partícula, sabe o que acontece? Eu preciso conhecer a partícula. Se eu preciso conhecer a partícula, eu preciso medir. Se eu meço, estrago tudo. Resumindo, eu não consigo clonar partículas. Olha que interessante. Então, eu não consigo clonar, não consigo medir. Então, é a garantia que as informações vão sair do ponto A para o ponto B e que se alguém hackear tudo isso, ele não vai ver nada. Ele não vai ver nada, porque a informação vai ser destruída. Então, aqui nesse slide, vocês já podem tirar foto, já podem anotar, está aí o espírito total da criptografia quântica. Eu acho muito legal e coloco sempre isso, porque tem um monte de gente que está entrando aí, nem todo mundo precisa ser versado nessa história toda. Esse experimento, pessoal, o experimento clássico, que diz assim, olha, o experimento da dupla fenda, Double Slit Experiment. Então, as partículas em mais de um lugar. Ela pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, não só estar em dois lugares ao mesmo tempo, como estando em dois lugares ao mesmo tempo, ela pode interferir com ela mesma. Eu acho isso muito louco, né? E isso é a garantia do que a gente estava falando agora.
da criptografia quântica. Claro que isso também se aproveita na computação quântica, mas na criptografia quântica está aqui também. Né? Então, uma partícula está em dois lugares ao mesmo tempo. Mas será que ela está em dois lugares ao mesmo tempo? Ou é conversa? Sim, ela tanto está que eu consigo fazer com que ela interfira nela mesma. Isso é muito bom. E aí a gente tem que dar uma olhadinha na teoria da informação. Quando a gente fala em internet quântica, quando a gente fala de criptografia quântica, a gente está falando de informação fluindo de um lado para o outro. Eu gosto muito do Snoop, gosto muito aí do Charlie Brown. Então tá aí o que é, né, a teoria do Claude Shannon, que é a informação, teoria da informação. Então, a gente vai ter informações indo de um lado para o outro, tem a fonte da informação, ela vai até o destino, no meio você tem uma série de ruídos, né? Então, você tem o sinal recebido, o sinal como chega, e aí você vê que toda a teoria da informação é quem vai nos ajudar no que a gente chama de computação, que a gente chama de internet quântica, o que a gente chama de criptografia quântica. A criptografia quântica ela não vai muitos quilômetros, pessoal, vai um pouco mais de 100 quilômetros, então a gente pode interligar dois pontos, por exemplo, alguns escritórios em Londres estão conectados com criptografia quântica, a informação sai do ponto A para o ponto B, claramente do ponto A para o ponto B, em menos de 100 quilômetros. Mas a pergunta pode ser assim, por que não vai mais de 100 quilômetros, Mauro? Porque eu estou falando que eu vou pegar fótons únicos, isolados, pontuais. E quando a gente pega um fóton e coloca ele para ir longe, o que acontece? Ele vai interagindo e vai chegar muito fraco lá do outro lado. A própria maneira com que você tenta fortalecer ele em algum lugar, fazer uma retransmissão dele, para retransmitir alguma coisa, eu preciso saber o que eu estou retransmitindo. Se eu olhar para ele, ele deixa de ser ele, porque a gente está falando de física quântica. Então, existe muita dificuldade de você retransmitir algum fóton, né? E por isso que até agora a gente tem da Toshiba, a gente tem cento e poucos quilômetros aí, onde a gente consegue sim fazer criptografia quântica, mas caminha lentamente por causa essas dificuldades que eu estou falando para vocês. O bit quântico é um bit que está superposto, ao longo dessa semana você já devem ter, quem já conectou deve ter ouvido a exaustão, a história do qubit, e o bit quântico é isso. Ele pode ser 50-50, ele pode ser 30-70, ele é duas coisas ao mesmo tempo, é a luz aqui da minha casa acesa e apagada ao mesmo tempo, ou melhor ainda, né? Ela pode estar 30% acesa e 70% apagada e coisas assim. Esse é a superposição de estados quânticos. A gente precisa da superposição dos estados quânticos e a gente precisa do gato de Schrödinger. Entra aqui, é um pop, um gato pop. A gente sabe que ele está meio vivo, meio morto, uma experiência mental, né, do Schrödinger. Sempre falo para os meus alunos, olha, não é bom você colocar o seu gato dentro de um forno de micro-ondas ou ideias absurdas assim. É um experimento mental onde o gato está meio vivo e meio morto. No mundo clássico, ele sempre vai estar uma coisa ou outra, mas no mundo quântico, ele sim pode estar em dois estados ao mesmo tempo, e as partículas também são assim. Pode estar o fóton assim? Claro que pode. E qual é a posição? É spin? Não, não é spin. A gente trabalha com polarização. Então, vertical, horizontal, 45 para um lado, 45 para o outro. Então, lembre-se, estados quânticos superpostos também acontecem em fótons e a gente usa a polarização para isso. Ah, aqui tem um belo caso aqui, olha, o 60%, 10, aqui está mostrando da direita, vocês estão vendo, 60, 10, 5, 10, 15, quer dizer, qual a possibilidade dele estar 60%, 10%, 0, menos 0,77. Então, o que a gente tem aqui, pessoal? A probabilística, né? A gente sai do mundo clássico, o mundo discreto, o mundo determinístico, os demônios de Laplace, onde ele acreditava que se eu soubesse a posição inicial e desse um tempo no futuro, eu saberia exatamente como que ele estaria nesse futuro. O demônio de Laplace não existe, a gente está falando da física quântica. A física quântica ela tem um contínuo de possibilidades probabilísticos e não de estados
físicos mesmo. Então, a gente sabe que trabalhamos em quântons, mas a gente tem probabilidade de estar em vários estados. E lembre-se sempre que a gente está trabalhando com criptografia, a gente está trabalhando com polarização. Aqui está o gato de Schrödinger, a história do gato, que tinha aqui o símbolo de radiação aqui, é uma reação química que está acontecendo do lado de fora, uma partícula que está tendo um decaimento de uma partícula, de um material radioativo, ele obedece às leis probabilísticas, então ele fez esse experimento na caixa isolada. Se eu não abrir a caixa, é a mesma coisa que dizer que o gato pode estar meio vivo, meio morto, só vou descobrir se ele está realmente vivo ou morto se eu abrir a caixa. Agora, né, o que acontece? Lembre-se, a nossa partícula pode ser que esteja aí dentro, fechada, e isso é o computador quântico. Tem que estar muito frio, muito longe do mundo, muito longe do calor, muito longe das radiações. Aí sim eu consigo ter o gato meio vivo, meio morto. Se eu tiver radiação, se eu tiver calor, se eu tiver qualquer coisa, apesar que calor é uma radiação também, mas enfim, se eu tiver qualquer coisa que perturbe, aí o gato vira clássico, ou ele está vivo, ou ele está morto, ou a partícula é uma coisa, ou a partícula é outra, e aí eu já não consigo fazer conta nenhuma. Eu só consigo aproveitar dos superpoderes da computação quântica quando ele está isolado de todo mundo. E por isso que eu tenho uma fração muito pequena de tempo para fazer todos os cálculos. Eu posso usar, e aí a computação, a criptografia quântica também vai usar muito, essa coisa do entanglement, né? Da questão de eu conseguir entrelaçar ou emaranhar partículas. Quer dizer, se eu tenho de um lado, se eu sei o que está acontecendo de um lado, eu sei o que acontece do outro. Isso na computação quântica dá um poder sensacional. Eu consigo ter poder porque eu estou superpondo, eu tenho partículas que são mais do que uma coisa, e eu tenho várias partículas que são mais de uma coisa conectadas. Por isso que o computador quântico é tão poderoso. E eu uso esses mesmos superpoderes na hora que eu estou fazendo a criptografia quântica. Então, vejam, tá? Essa aqui é uma brincadeira. Se eu sei que uma bolinha aqui é vermelha, então a outra é azul. Se eu sei que a bolinha 1 é azul, eu sei, evidentemente, que a outra é vermelha. Olha que legal, eu posso inferir o resultado da outra porque as partículas nasceram de forma emaranhada. E eu consigo fazer isso passando luz, por exemplo, através de certos cristais. Então, na hora que eu passo uma luz por esse cristal, eu consigo dois feixes que estão entrelaçados ou emaranhados. Tudo isso a gente vai acabar podendo utilizar nos vários protocolos da criptografia quântica. Então, a mesma coisa aqui, eu sempre friso que essa questão aqui do emaranhado é justamente quando Einstein falava, olha, isso aqui é uma coisa tão louca que isso aqui parece ação fantasmagórica à distância, mas não era fantasmagórico. Em 1967, a gente provou que não, que era muito real, e as partículas estão não locais. Existe uma não localidade, o que acontece em uma partícula aqui pode acontecer lá em Plutão, a mesma partícula, o que eu mexo aqui, mexe lá, apesar da distância, as coisas funcionam, e eu digo que as partículas estão entrelaçadas. Uma característica da computação quântica, pessoal, é a questão da termodinâmica. Olha aqui, à esquerda você tem um computador tradicional suando, jogando energia para o ambiente, olha lá, uns e zeros para todo o ambiente. E na direita você tem um computador quântico. E o computador quântico, ele é diferente, né? O que acontece? Portas quânticas são reversíveis, porque a mecânica quântica requer que todas as mudanças, exceto medições, sejam reversíveis. Quer dizer, na computação quântica tudo é reversível. Ela deixa de ser reversível na hora que você faz uma maldita medição. Na hora que você faz uma maldita medição, ela passa para o mundo clássico e aí ela deixa de ser reversível. Isso é muito importante, né? Eu acho que é bom vocês anotarem essa reversibilidade, essa questão termodinâmica da computação quântica, e também a criptografia está envolvida aí. Essa esfera, pessoal, é muito importante porque tudo que acontece precisa de álgebra linear. Está tudo aí. É uma maneira muito fácil de a gente entender como é que a gente faz as contas com álgebra linear usando essa esfera. Tá? Então, é algo que vale a pena a gente se aprofundar. Então, eu tenho a superposição, tenho todas as possibilidades que eu posso mostrar através da esfera,
de Bloch, a esfera chama esfera de Bloch, faço um circuito quântico. Na hora que eu tenho a solução, aí eu vou ter que ter um ponto, eu trago para o meu mundo clássico. Então, aqui em um slide, a gente vê a história de todas as possibilidades da esfera de Bloch, coloco no circuito quântico, onde eu tenho portas lógicas, que parecem muito com a lógica booleana, só que, na verdade, são portas diferentes. Cada porta dessa é uma matriz. Então, por isso que eu falei da álgebra linear. A gente precisa de matrizes que vão definir possibilidades. E na hora que eu faço a medição, que vocês estão vendo esses reloginhos aí, em preto, a hora que eu faço a medição, pronto, acabou. Aí eu passo para o mundo clássico. Essa medição pode ser muito bem com interferência, por isso que é importante o experimento da dupla fenda, porque eu sei que o mesmo elétron pode interferir com ele mesmo, o mesmo fóton pode interferir com ele mesmo. Então, a questão da interferência é fundamental para a gente conseguir fazer a medição. Na criptografia quântica, eu acho até importante a gente falar, eu acabei usando o termo criptografia quântica porque é a melhor maneira de chamar a atenção, mas distribuição de chaves quânticas seria um nome um pouco mais apropriado. Então, quando vocês veem aí QKD, Quantum Key Distribution, é muito mais elegante no ponto de vista formal. É isso que é a criptografia quântica. Então, quais são os princípios, pessoal? Primeiro, o princípio da incerteza de Heisenberg. Né? Então, eu não sei posição, se eu sei posição, não sei momento, aquela coisa toda. Quando eu faço uma medição, eu perturbo o sistema, eu não posso perturbar, não consigo clonar, né? E qualquer tentativa de copiar um estado quântico, isso aí é o hacking agindo, se ele olha para a partícula, ele vai tentar copiar, para tentar copiar ele precisa saber o que é, com a hora que ele sabe o que é, deixa de ser o que é, e isso é o princípio da incerteza de Heisenberg. Né? Então, aí, vamos para a prática, os fótons podem ter polarização medida, né? Então, aí, olha o que eu falei para vocês. Pode ser vertical horizontal, como pode ser circular. Se for vertical horizontal, é entre 0 e 90 graus. Estou polarizando. É a mesma coisa que um óculos de corrida, óculos de esportivo. É a mesma coisa. No segundo, 45 graus positivo e 45 graus negativo. Ok. O mesmo fóton só pode ser medido uma única vez e de apenas uma única forma. Ele está entrelaçado também. Né? Então, o que acontece? Olha aqui a gente já vê, é o conceito de polarização, é preciso, a gente, esse conceito de polarização, a luz da casa, de nossa casa, é uma luz não polarizada. A hora que você passa por filtros, você tem ele nas posições verticais, e aí você pode até ter em posições angulares, e você vai fazer isso. Como é que funciona a criptografia quântica? Então, na verdade, essa distribuição de chave quântica, ela usa uma série de fótons, né? Vai transmitir dados de um local para o outro através de um cabo de fibra ótica. É isso, por isso que a gente vai colocar aí 100 quilômetros de distância entre um e outro. Compara as medições das propriedades de uma fração desses fótons, né? Entre os dois pontos finais, podem determinar qual é a chave e se é seguro usar. Então, eu mando uma criptografia, mando vários fótons de um lado do A para o B, né? E a gente vai ver se acerta. A hora que acertar, mateia a criptografia. Tem que entender o que é criptografia clássica. Criptografia clássica, simétrica. Né? Se eu sei alguma coisa, a Alice manda para o Bob e ela sabe que ela tem o segredo, ela passa o segredo para o Bob pega a informação que ela mandou, ela pega o segredo e abre a informação do que ela mandou. Pronto, do A para o B. Isso daqui é simétrica, não é assim que funciona a nossa criptografia. Nossa criptografia hoje já funciona com assimetria. Tem uma chave pública e uma chave privada. Então, isso não tem nada de quântico. É exatamente como funciona a nossa criptografia que a gente está usando agora nos nossos computadores. Precisa entender dessa criptografia para poder entender a criptografia quântica. Chave pública, chave privada. Então, continua tudo assim. A gente vai continuar explicando. Né? A gente vai mandar vários fotos, vai ter um filtro, que a gente vai chamar de polarizador, e a gente vai utilizar as várias possibilidades. Vertical, a gente vai chamar de, por exemplo, de bit 1. Horizontal, bit 0. 45 graus à direita, ou a gente vai chamar de 1, ou 45 graus à esquerda, a gente vai chamar de 0. Pronto, a gente vai
colocar nomes aí nas posições, né? Viaja até o Bob, sai da Alice, vai até o Bob, o Bob vai, como é que ele vai saber se está de uma posição ou outra? Ele vai ter que usar também um filtro. Será que ele vai acertar o filtro do jeito que a Alice polarizou para ele? Se ele conseguir acertar o filtro, né, ele vai conseguir ler. Se ele não, ele não vai conseguir nada. Então, ele vai ficar tentando usar o filtro até acertar exatamente do jeito que ela tá mandando, entre ela e o Bob. Então, a Alice vai usar, vai mandar aleatoriamente várias posições, né, 1 e 0, polarizado, vai mandar para o Bob vai tentar decodificar. Na hora que o Bob consegue acertar isso, ele vai usar a chave, a outra chave, tem a chave, ele vai mandar via chave pública, mas ele vai usar a chave privada para dizer se ela acertou ou errou. Então, aqui tem a posição, vocês estão vendo aqui? Essas aqui são as posições que a gente tem, que eu estava falando para vocês, mas aqui, mais embaixo, olha aqui, esse daqui é o perfeito. Alice está andando, por exemplo, aqui embaixo, vocês estão vendo, Alice Bit Sequence. Então, Alice manda assinar 1. Se o, se o nosso, opa, aqui, se o Bob, na detecção do Bob, ele colocou 1 também, poxa, que legal. Então, nesse ponto, ela mandou e ele capturou, é 1 a 1. Aí ela manda 0, né? E aí ele tenta usar 1, né? E aí o que acontece? Não funciona. Então, aí ela tenta 1 de novo e ela manda no horizontal vertical. No horizontal vertical, ele consegue, não consegue também capturar. Aí, no quarta tentativa, ela manda na sequência 1, olha, manda na sequência 1 no vertical, né? E aí, horizontal, vertical, e aí ele acerta. Casualmente, ele fala, opa, agora acertei de novo. Então, quando você vê na última linha ali, shift de Kev, o que está acontecendo ali? Shift key, ele consegue matar o primeiro, porque ela mandou no horizontal vertical e ele usou casualmente o filtro horizontal vertical. Na sequência, ele está errando. Depois, na terceira vez, ele erra também. Na quarta, ele acerta. Na quinta, ele erra. Na sexta, ele erra. Na sétima, ele acerta. Opa, peraí. Ele vai casualmente coincidindo. Opa, agora eu consegui, agora eu não consegui, agora eu consegui, agora eu não consegui. Então, a detecção do Bob, né, ele vai tentando, mas no fundo, na hora que ele faz a medição, é que ele vai conseguir coincidir isso. Então, o que ele vai chegar no final? Olha ali a chave, olha o desenho da chave. O desenho da chave é exatamente, olha, na primeira era vertical, horizontal, matou. Na segunda, ela ali se mandou no sentido inclinado, não deu certo. Depois, ela mandou de novo na horizontal, vertical, só que aí quem errou foi o Bob. O Bob tentou na inclinada, não deu certo. Então, ele vai, e aí ele vai definindo a chave. Ele vai definindo a chave. Né? Aí ele pega um sistema clássico, né, um canal clássico, que vocês estão vendo aí, Classical Channel, e manda a informação. Pronto, agora nós nos acertamos. Agora eu sei qual a chave que você está usando, Alice. Então, entre o Bob e vai mandar um caminhão de informações através do canal quântico. Na leitura do Bob, ele vai ter acertos e erros, e a hora que ele tiver esses acertos e erros, ele acaba definindo a chave que ele vai mandar através do canal clássico. Então, a gente continua precisando, necessitando do canal clássico. Olha aqui. Aqui fez uma tabelinha, fica muito legal. Esse aqui é o primeiro protocolo de comunicação BB84. Então, aqui tem como a Alice manda, como o Bob manda, se a Alice estava usando ortogonal, se como é que estava usando o Bob, né? E aí você vê na primeira linha, não deu chave.
Na segunda linha, deu chave. Olha lá, 1. Na terceira linha não deu nada, na quarta linha deu 1. Na quinta linha não deu nada, na sexta linha deu 5, deu 0. Na sétima linha deu 0, na oitava linha não deu nada. Então está aí a chave. Ele acaba descobrindo, né? E essa informação tem que fluir através, do canal clássico. Então você tem que compartilhar. Olha a última linha aí. Né? Por que 8? Porque são 8 bits. É só uma alusão a isso. Então dá uma olhada na última Shared Secret Key. Aí você conseguiu definir qual é a chave que a gente vai trabalhar. Aqui tem essa máquina Xerox, que é justamente, né, qualquer hacker não vai conseguir clonar a informação. Mas é importante ter um único fóton de cada vez. Daí a dificuldade de você criar sensores que capturem um único fóton. Por que não pode ser mais? Porque se eu tiver 2 fótons, o que acontece? O cara pode pegar um, né? E aí abrir alguma coisa. Então, o que a gente tem que ter é garantia de que a gente está trabalhando com fótons únicos. Isso é muito importante. E aí eu chamo a atenção de vocês para a física de sensores. É muito importante, é um campo que a gente tem pela frente, que a gente vai ter que estudar bastante, principalmente aqui no Brasil, porque se a gente não tiver sensores, não adianta você ter algoritmos, não adianta você fazer um monte de cálculo e tal. Se a gente não tiver sensores quânticos, a gente não vai chegar em lugar nenhum. E tanto para a computação quântica como para a questão da criptografia. A primeira geração de sensores é isso aqui. É o PET scanner, que hoje a gente tem nos hospitais, é até a ressonância magnética nuclear, até o relógio que a gente tem de quartzo, que tem um impulso mecânico e aí ele acerta e o relógio fica preciso. Isso daqui é um tipo de sensor quântico que a gente utiliza, grosso modo. Não é o que a gente está pensando. O que a gente tem pela frente, pessoal, é essa segunda geração de sensores quânticos, né? Porque aí já começa a usar muito mais emaranhamento, superposição, spin de partículas, supercondutividade. Então, a gente usa muito mais a computação, os efeitos quânticos diretamente. Aqui eu estou mostrando para vocês uma detecção fotônica. Hoje você consegue ter sensores fotônicos que já usa uma coisa que chama compressão de luz, squeeze, light squeeze. Você consegue fazer a compressão da luz, emaranhamento através de cristais, detecção de foto único, interferometria ótica. Então, está caminhando muito bem. E por que é tão importante? Aí eu coloco aqui só mais alguns slides, porque já estamos no fim. Eu estou mostrando aqui um, um, um detector de fóton único. É um trabalho bastante complicado de você ter um equipamento que consiga detectar fótons únicos. E continua a tecnologia de detectores, e eu vejo assim como uma parte inspiradora no final da nossa apresentação aqui, sensores que vão tentar agora capturar gravitons. Quer dizer, será que a gravidade é quântica? A gente sabe que está difícil de unificar as forças. A gente sabe que a gravidade é uma força que ainda não casa com todo o restante. Então, hoje tem um trabalho enorme de pesquisadores que buscam comprovar que a gravidade, forças gravitacionais, ela também, para espanto do princípio da relatividade geral, querem que seja quântico, porque assim você tem todo o mundo, todo o universo compreendido de forma quântica. Então, tem os experimentos, aliás, que papers ainda desse ano, começo de outubro, tentam fazer uma analogia entre a luz que incide numa superfície metálica que gera o efeito fotoelétrico. A gente está tentando fazer algo similar, né? Se eu bombardear, um ressonador quântico,
Se eu bombardear com supostos gravitons, será que eu consigo alguma coisa? E aí, que bacana, né? Dá uma olhada aqui. O último experimento é isso. Hoje é tentar medir um graviton. E se eu conseguir medir esse graviton, o grande problema é que a massa dele é 10 a menos 14 quilos. Se eu conseguir medir um graviton, na hora da interferometria, eu vou ter um resultado diferente. Porque se eu conseguir medir, se ele é quântico, e eu conseguir medir alguma coisa que é quântica, eu estrago tudo. Não é isso? É o princípio da incerteza de Heisenberg. Então, se eu conseguir fazer a medida, eu provo que eu interfiro esse graviton e eu estrago a interferometria e eu provo que o campo gravitacional também é quântico. Então, os caras estão trabalhando com isso. Eu mostrei isso aqui só para tentar ser um pouco inspirador e para mostrar para vocês a importância das tecnologias de sensores. Então, olha, consegui fazer em 35 minutos. Esses são os meus dados. Como eu disse, meu QR Code está aqui. Seria um imenso prazer ter a oportunidade de conversar com vocês em outras oportunidades.